Através da arte, podemos sentir o poder e o sofrimento dos seres humanos, disse a chanceler Angela Merkel em 2016, durante a abertura de uma exposição de arte no Dia da Lembrança do Holocausto em Berlim. E ela continuou: as pinturas são um aviso para nós, cada um à sua maneira. O que aconteceu não deve ser esquecido. A memória das vítimas tem que ser mantida e temos que fazer tudo com todo o nosso poder para que isso não aconteça novamente. E é assim que iniciamos o nosso vídeo de hoje. Esperamos que gostem. Quando o nazismo surgiu em 1920, o antissemitismo era um elemento que já fazia parte da plataforma do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, embora o ódio contra os judeus remonte a meados do século XIX. Mas foi com Adolf Hitler que esse ódio se disseminou e se concretizou através do maior genocídio que se tem conhecimento na história da humanidade, contabilizando a morte de 85 milhões de pessoas, sendo 6 milhões apenas de judeus. Ou seja, o nazismo foi diretamente responsável pelo extermínio de cerca de 3% da população mundial de 1940. Hitler, quando ascendeu ao poder como chanceler em 1933, sendo nomeado pelo presidente alemão Paul von Hindenburg, foi pavimentado o caminho para a ditadura nazista. O presidente faleceu em 1934 e Adolf Hitler assumiu a presidência da Alemanha. A partir desse momento, o processo de exclusão e de violência contra os judeus foi iniciado de maneira progressiva. A doutrinação promovida junto à sociedade alemã tornou os judeus bodes expiatórios e vítimas de perseguição intensa, não só por parte do governo, mas também pela população em geral. A formação dos guetos e campos de concentração serviram como trampolim para o objetivo final de Hitler, que sem dúvida era o extermínio de todos aqueles que não se enquadravam dentro do que ele denominava de supremacia branca. Hitler acreditava que somente os arianos, ou seja, os brancos puros, deveriam habitar a face da Terra. Fora dessa categoria de seres humanos encontravam-se não apenas os judeus, mas também outros grupos considerados impuros, como os ciganos, os negros, testemunhas de Jeová e os homossexuais. Os seres humanos desprezados pelos nazistas foram aprisionados nessas jaulas e submetidos a uma vida de inferno. Havia superpopulação, não havia esgoto, a comida era escassa e muitos morreram de frio, fome e doenças provocadas pelas condições subhumanas. Para prolongar ainda mais esse sofrimento, os alemães permitiam que os residentes comprassem uma pequena quantidade de pão, batatas e gordura, praticamente insuficiente para a sobrevivência. E nada mais. Graças a alguns fotógrafos, como por exemplo o judeu polonês Heinrich Ross, que como empregado do Conselho Judaico no gueto de Lodz, pôde documentar as atrocidades nazistas. E mais tarde, serviriam como prova da crueldade empregada pelos soldados da SS. Suas imagens não oficiais cobriam cenas horrendas, como a de crianças cavando por restos de comida e grandes grupos de judeus sendo levados à deportação carregados em vagões superlotados. Mas não foram só as fotografias, nem os depoimentos dos sobreviventes que serviram de material para provar ao mundo o que hoje sabemos sobre a maldade humana empregada na Segunda Guerra Mundial. Em meio ao caos vivido pelos prisioneiros em guetos e campos de concentração, artistas pouco conhecidos fizeram de sua arte um meio de aliviar seu desespero. Entre eles está Leo Haas, um prisioneiro tcheco que vivia no gueto de Theresienstadt. Um de seus desenhos retrata uma linha serpentina de uma longa estrada, mostrando a chegada de uma massa imensa de judeus prisioneiros para o gueto. O cartunista judeu Bedrich Frita, que morreu em Auschwitz, deixou com seu filho Tomás, que sobreviveu, seus trabalhos realizados dentro do campo. Ele chegou a dizer que quando você está lutando por sua vida e suas necessidades básicas, criar arte não é uma fuga, é uma escolha ativa de desafio. Um de seus trabalhos mais impactantes é a entrada pelos fundos, onde aparece um portão semiaberto, uma metáfora da morte. Parece querer nos dizer que não há alternativa visível onde a única saída é a escuridão.
Entre os desenhos mais tristes, destacamos o de Pavel Fantov, que se intitula The Song is Over, ou A Canção Acabou. A obra retrata Adolf Hitler como um arlequim triste com um símbolo nazista e uma guitarra quebrada. Um dos artistas mais conhecidos que escaparam do Holocausto foi Marc Chagall, que pintou o Judeu Vermelho, obra salva dos nazistas por sua sobrinha. Outro artista igualmente famoso foi Felix Nussbaum, autor de O Refugiado. A obra mostra o isolamento do judeu alemão. Felix morreu em Auschwitz, ao lado de sua mulher, em 1944. Nos dias atuais, o Holocausto é visto como a manifestação emblemática do mal absoluto. Sua revelação das profundezas da natureza humana o tornou um tópico essencial do discurso ético, tanto no campo do direito e da religião quanto das artes. No entanto, é através da arte e da música que a humanidade se lembrará e, quem sabe, não repetir. Esse é o nosso desejo. Se vocês gostaram desse vídeo, peço que comentem e compartilhem para que mais pessoas conheçam esse trabalho. Agradecemos imensamente a sua presença aqui no canal Verdades Judaicas.